Olá, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Leonardo Santiago, professor do curso de Direito aqui da Unifra, professor da área de Direito Penal, Processo Penal. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Cristiano. Quero falar que é sempre uma alegria vir ao programa, falar sobre as situações que a gente trabalha na sala de aula, falar sobre o cotidiano da advocacia criminal. Então, eu te agradeço pelo convite e quero me colocar sempre à disposição da TV Unifra. Bom, na verdade, então, a ideia é falar um pouquinho sobre a tua experiência, sobre os desafios que tu encontras como advogado penalista. O que tu pode adiantar para a gente aí, inicialmente sobre isso? Bom, professor, a advocacia em si é uma profissão muito apaixonante, né? Mas ela sofre algumas situações, algumas peculiaridades aqui no Brasil, né? O elevado número de faculdades de direito que a gente tem hoje no Brasil, talvez nem todas com um ensino jurídico bastante elevado, coloca muitas vezes e ao longo do tempo tornou a profissão do advogado em si uma profissão diferente das demais, né? A gente vê ao longo da nossa profissão que muitas vezes o advogado ele se tornou aquela pessoa que não tem muitas vezes a capacidade para trazer as respostas a todas as áreas, né? Então, o que eu vejo hoje na atualidade é que cada vez mais a profissionalização, essa forma de se especializar em uma área é uma necessidade hoje, né? Não tem como um advogado ter um grau de excelência em diversas áreas ao mesmo tempo, né? Agora, isso é cultural, né? Na verdade, nós fomentamos a formação de clínicos gerais no passado. E isso realmente, eu creio que tu tem toda a razão quando tu fala sobre isso, é uma prática que deve ser extinguida. É necessário, sim, especialização do profissional nas áreas delimitadas, e a tua é a do direito penal, né? Como a gente sabe. Mas tu vê, assim, na área do penal, do processo penal, um desafio na advocacia mais acentuado em relação às outras áreas? Sim, a advocacia criminal, ela se difere das demais pelo que ela lida em si, né? Diferentemente do direito civil, onde a gente está tratando com bens, a gente está tratando com patrimônio, no direito penal a gente está tratando sobre a liberdade, né? Com vida, com paixões, com ódio, com angústias. E isso coloca o profissional da advocacia em uma situação bastante diferente das demais, né? A advocacia criminal hoje ela se propõe artesanal, né? Por quê? Porque cada processo tem as suas próprias dores, né? Quando alguém chega no teu escritório e procurar um advogado criminalista, ele não está chegando, ninguém chega feliz para procurar um advogado criminalista. Geralmente tu chega naquelas piores situações da tua vida. E isso coloca um desafio muito grande para o advogado criminal, né? Isso coloca um desafio muito grande na medida em que ele precisa saber o seu local de fala, saber da sua responsabilidade. Por isso foi o que eu te falei antes, professor. Muitas vezes a gente, tendo acesso e tendo um estudo em todas as áreas, a gente não consegue ter as peculiaridades de determinadas áreas, né? A gente não consegue ter acesso às riquezas que cada área e os desafios que cada área propõe. Então, na medida em que o advogado criminalista ele se apresenta como criminalista, tu precisa ter outras características. E muitas vezes tu vai ser um psicólogo, muitas vezes tu vai ser o primeiro juiz da causa, quando tu vai dizer, isso aqui vai ser assim, isso aqui vai ser assado. Então, essas possibilidades, esse jeito de ser do advogado criminalista, talvez o coloque nessa situação bastante diferente dos demais. Mas a advocacia criminal em si, no dia a dia, na medida em que essa profissão ela começou a aumentar, a gente começou a ter diversas dificuldades, né? Hoje em dia, a gente tem uma cultura muito diferente de antigamente, né? A gente tem uma cultura que desfavorece o advogado criminal. Só como exemplo, professor, vamos pegar um exemplo. O advogado criminal, muitas vezes, ele é confundido com o seu cliente, né? Não foram nenhuma nem duas vezes que a gente entrou no tribunal do júri e teve diversas situações contra o advogado, né? O advogado era o alvo daquela dor que a gente entende que existe. Claro que, em certa medida, a sociedade não admite que alguém age em defesa de um inescrupuloso, ou, entre aspas, ou de alguém que cometeu um delito penal. É que a sociedade, ela procura alguém para ser o alvo daquela situação que ela está vivendo, né? É um ente querido que faleceu, é uma situação em que estão colocando esse cidadão numa situação em que estão dizendo que foi ele, ou que estão colocando algumas práticas perante ele,
E o advogado criminal é aquela pessoa que se coloca, então, ao lado dele, indiferente, sem fazer um prejuízo. O advogado criminalista ele não é alguém que vai chegar ali para falar sobre as situações do cliente, né? Sobre, olha, tu não devia ter feito isso. Ele está ali para defender também a sociedade. O que as pessoas não entendem, e eu, claro, vendo a relação do advogado criminalista de fora, eu não trabalho com isso, mas me parece que ali a defesa é para que realmente aquela pessoa, se ela realmente cometeu aquele delito, que a ela seja atribuída a penalidade que o sistema indica que seja atribuída. Que não haja um excesso nisso. Em muitas vezes me parece que a luta de vocês é uma luta contra o excesso e contra também o clamor da sociedade que em certa medida pode causar o excesso. Essa situação ela é bem tranquila para o advogado criminalista, professor Cristiano. Quando perguntam, tá, mas e tal caso, tu seria o defensor em determinado caso? Sim ou não. É uma questão muito particular do advogado. Mas tu ser advogado de alguém, não necessariamente tu vai lá e vai falar, olha, essa pessoa não deveria estar aqui. Muitas vezes, professor Cristiano, eu entrei num plenário do júri para falar que o meu cliente ele tinha que ser condenado por determinado fato. O que eu estava tentando afastar era o excesso, exatamente foi o que o senhor falou, e isso a sociedade tem que ver que é algo importante para ela. A Constituição e um julgamento perante as regras do jogo não é somente uma necessidade do acusado, daquele que está no pior local que uma pessoa pode estar dentro do processo. É uma necessidade da sociedade. Nós temos uma Constituição que vai ser cumprida do início ao fim de um processo, uma Constituição que vai ser observada do início ao fim de um processo, não é somente uma necessidade daquela pessoa que está ali naquele local do processo, mas sim de toda a comunidade. E isso, professor Cristiano, eu vejo que existe às vezes uma situação complicada da sociedade enxergar, né? Ela acha que... Por isso que eu lá no início eu falei que a advocacia ela passa por esse tipo de situação, na medida em que o advogado, muitas vezes, ele é confundido, o advogado é criado um estigma em cima dele de que ele jamais vai poder falar a verdade. E isso é um engano que a sociedade tem. Porque o advogado, muitas vezes, é ele o defensor da sociedade ali. Muitas vezes é o advogado que está num papel de resistência, querendo também fazer a justiça. Então, é claro que os atores processuais eles compreendem isso. O promotor, o juiz, os advogados compreendem isso. Mas muitas vezes, para a sociedade, para o senso comum, isso parece algo bastante estranho. Muito mais agora, em tempos de lava-jato, em tempos de grandes operações, onde a gente vê que criou-se uma figura inexistente até então, que é o juiz ser um protagonista. Né? Essas figuras que se criam, esses heróis que a gente acaba produzindo ao longo do tempo, a partir do senso comum, isso é uma questão que coloca o advogado numa situação complicada no processo para com o senso comum. Porque a sociedade, ela valoriza esse trabalho que está sendo desempenhado. Talvez este seja um dos principais trabalhos do advogado, né? Desconstruir essas ideias que se tem sobre ele. Mas em que medida tu acha que o sistema contribui para essa posição diminuída, vamos dizer assim, para essa atitude complicada, difícil, que é defender os interesses de quem em princípio, cometeu um delito penal? Tu achas que o sistema contribui para isso? O sistema ele contribui, os advogados contribuem, a mídia contribui. Uhum. Existe uma soma de fatores que contribuem para termos hoje essa ideia, né? O sistema ele contribui muitas vezes porque não se admite que o advogado possa ter as mesmas ferramentas que alguém que está acusando tem. Vamos pegar alguns exemplos, professor, e quero apenas trazer de modo exemplificativo. A gente vê nessas operações Lava Jato inúmeras vezes autoridades dando entrevistas sobre determinados casos. A gente tem autoridades, tanto delegados da Polícia Federal, a gente tem tantos juízes dando entrevistas sobre determinados casos, e a gente não tem esse espaço para o advogado. Então, na medida em que tu não vê e tu não dá essa possibilidade para ele ter essa voz perante a comunidade, ele acaba tendo esse reflexo na própria sociedade. Isso sem dúvida. Então, o sistema, na medida em que ele admite essa interferência da mídia e não propõe uma posição de igualdade para aquela pessoa que também está sendo acusada, ele também facilita que existam esse tipo de estigma. Mas no que tange ao sistema jurídico, tu visualizas também
uma dificuldade na implementação do teu trabalho, por exemplo, nas próprias regras do processo penal, eu lembro agora, na própria distribuição ali, física do tribunal do júri, ali também tu consegue retirar elementos que podem dificultar a missão do advogado criminalista? Muitas vezes, professor, essa questão primeiro, a questão do sistema, né? A gente tem uma ótima Constituição. A gente tem uma Constituição Federal ótima. A gente tem... o que a gente precisa é começar a aplicar a Constituição Federal. Eu tenho casos em que uma pessoa está presa preventivamente com uma fundamentação de 2 linhas. Isso a nível constitucional, para o senhor que conhece a Constituição, isso é inadmissível no Brasil. Então, a gente possui uma Constituição, o que a gente tem hoje, em razão dessa forma que se trata, esse punitivismo penal que a gente tem hoje, a gente acaba tendo um reflexo estranho à Constituição, mas por uma falta até mesmo de interpretação adequada daquela pessoa, daquele operador, vamos usar essa nomenclatura, para o operador que está responsável por dar essa decisão. Em relação ao próprio sistema enquanto cenário, a gente tem, e é uma questão que eu venho lutado faz tempo, é em relação ao lugar de fala do advogado no tribunal do júri. Né? Para o telespectador entender, dentro do tribunal do júri a gente tem, olhando de frente, a gente tem o juiz, ao lado direito do juiz, é uma prerrogativa do Ministério Público sentar ao lado do juiz, ao lado direito, e a defesa em um outro plano, ao lado do acusado. Essa simbologia, ela pode ter uma interferência no júri. E é uma questão que a gente vem lutando faz muito tempo sobre isso, e parece que não tem... parece que as pessoas não compreendem, até mesmo os próprios operadores do direito não compreendem a relevância que isso tem para um julgamento do júri. Na medida em que a gente coloca pessoas que não precisam fundamentar suas decisões, todo e qualquer símbolo no júri pode ter uma consequência, ou essa ou outra. Né? Então, é uma situação que coloca o advogado numa situação diferente do promotor. Eu não falo até mesmo em desvantagem, mas eu falo diferente, que pode sim resultar em uma desvantagem. Na medida em que a gente tem ao lado do juiz um promotor de justiça, né, que tem um local de fala ao lado do juiz sempre, mais próximo dos jurados, a gente tem uma situação que me parece bastante diferente do advogado, que está ao lado do acusado, num plano completamente diferente do juiz e numa distância também do próprio jurado. Então, na medida em que a gente vai analisando, pode ser que isso traga uma desvantagem para o defensor dentro de um processo democrático, como é o que se propõe ao Tribunal do Júri. Porque realmente é uma simbologia interessante, ao passo de que já há dificuldade, né, de defesa de alguém que, em tese, teria cometido um delito penal. E além dessa dificuldade que é técnica, que obviamente tem a sua complexidade, existem esses outros desafios que você está trazendo, e realmente, assim, me parece que aquele que quer se aventurar na área da advocacia penal, ele tem que ter isso como algo, né, a se considerar, obviamente, como um outro elemento que faz toda a diferença na hora de conseguir os resultados que se espera para o seu cliente. Eu vou te pedir para a gente fazer um pequeno intervalo, essa conversa é interessantíssima, a gente pode voltar exatamente daí, né, dos símbolos no tribunal do júri, né, dessa perspectiva aí do sistema jurídico pró ou contra a atividade do advogado criminalista. Pode ser, Leonardo? Pode ser. Então fique conosco, nós já retornamos, não saia daí. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado, já apresentei no primeiro bloco, o professor Leonardo Santiago, professor
do curso de Direito aqui da Unifra, principalmente da área de Direito Penal, não professor penal, processo penal. Falávamos na questão do simbólico, da simbologia ali do Tribunal do Júri, como um dos desafios ao advogado criminalista. O que mais que é possível falar sobre isso? Realmente, tu achas que fica nessa questão da localização, onde as pessoas, que as pessoas ocupam ali no plenário do tribunal, ou existem outros problemas? Queria te provocar um pouquinho em relação à ausência, por exemplo, de fundamentação dos jurados. Para ti, esse também é um problema? Esse é um problema do nosso sistema, né, professor? Na medida em que a gente tem, e veja como uma coisa está interligada à outra, né? Na medida em que a gente fornece a possibilidade dos jurados julgarem o seu semelhante, sem que eles digam o porquê, né? Para quem já participou de um julgamento do júri, sabe que o jurado vai dizer ou sim ou não. Ele vai dizer ou sim ou não, ele não precisa dizer, olha, sim porque isso e porque aquilo, igual um juiz singular precisa disso, né? O magistrado, a decisão dele precisa, em tese, uma fundamentação razoável. Isso é uma determinação constitucional. O jurado não, o jurado vai julgar de acordo com a sua convicção. Então, na medida em que tu não traz a necessidade do jurado dizer o porquê que ele disse sim ou o porquê que ele disse não, me parece, professor, que a gente tem um problema. Muitos dizem que o brilho do Tribunal do Júri é justamente esse, né? A possibilidade de você ter um julgamento pelo povo e que ele simplesmente responda às perguntas feitas pelo juiz de forma positiva ou negativa, com sim ou não, como você disse. Sim, mas me parece um problema, professor, porque a gente está tratando de um julgamento em que traz uma consequência enorme na vida de uma pessoa que está sendo julgada. E me parece razoável que a pessoa que está sendo condenada ou que está sendo absolvida, ela saiba o porquê. Me parece razoável que ela saiba que ficaram convencidos os jurados por causa disso, disso, disso e disso. Veja esse problema do lugar deles no júri, né? O lugar dos atores no júri. Pode ser, sim, e a gente não sabe em razão da ausência de fundamentação do jurado, que determinada decisão seja em razão do lugar que o promotor senta, ou da simpatia do promotor, ou da proximidade que ele tem com o juiz, por ele fazer parte de um órgão tão respeitado como é o Ministério Público. Ou porque foi com a cara do advogado, não foi com a cara do promotor e vice-versa. Exatamente. E não me parece que essa decisão seja uma decisão democrática. Veja que não são raras as decisões que dão 4-3. 4-3 nos remete a 50 e tantos % de certeza. Será que não é razoável para levar ao conhecimento dos juízes do segundo grau, Tribunal de Justiça, ou para fazer uma análise depois a nível de revisão criminal, que a gente saiba o porquê que essa decisão foi assim? Me parece razoável na medida em que a gente tem uma decisão dentro do processo. Se o jurado tem que decidir de acordo com aquilo que é trazido e as partes não podem inovar no dia do julgamento, trazendo elementos que não estão no processo, o artigo 479 dá um prazo para juntarem determinados documentos que serão mostrados aos jurados, a gente tem no mínimo que tem dentro do razoável, e me parece razoável isso, ter esse acesso ao porquê que ele decidiu de uma forma e não de outra, né? A partir do meu ponto de vista, é óbvio que existem outras pessoas que também militam no Tribunal do Júri, que têm ideias completamente diferentes, que dizem que o brilho é esse, que essa decisão é uma decisão, essa sim, democrática, porque ela não precisa de uma fundamentação e é dada pelo povo. Tudo bem, mas a minha análise, enquanto uma pessoa que milita nessa área, professor, não me parece democrático uma pessoa ser julgada sem saber o porquê, né? Sem saber em que momento aquilo levou e em que grau de convencimento aquele jurado está efetivamente para dizer sim ou não. O novo Código de Processo Civil entrou em vigência agora, dia 18 de março. E tem um artigo interessantíssimo no novo CPC que trata decisivamente da fundamentação das decisões. Esse artigo, para quem quiser ler em casa, é o 489, parágrafo 1º. Ele vai dizer o seguinte: não se considera válida qualquer decisão judicial que, aí tem 2 pontos, tem 6 incisos ali. Ali, o sistema proíbe o juiz, por exemplo, de trabalhar com conceitos jurídicos indeterminados, de se limitar a reproduzir um texto de lei qualquer e não relacionar com o caso concreto, de buscar uma possível solução para a resposta do seu caso utilizando-se de uma súmula e não relacionando também com a peculiaridade do caso que se apresenta. Eu estou vendo que vários penalistas estão se mobilizando, principalmente no âmbito da advocacia, para levar esse raciocínio para a esfera do processo penal. Te parece que isso é razoável? Te parece que isso é uma necessidade? Te parece que isso é próximo de um constitucionalismo que se proclama democrático do direito no século XX, depois no século XXI, obviamente? Professor, eu tenho uma leitura diferente disso, né?
me parece um baixo grau de constitucionalidade a gente querer importar algo do Código de Processo Civil se a gente já tem na Constituição, no artigo 93, inciso 9, dizendo que todas as decisões precisam ser fundamentadas. Então, obviamente que eu gostaria de ter uma certeza, como tem agora os processualistas que militam na área civil, a certeza de que a decisão vai ser fundamentada. Por quê? Porque o Código de Processo Civil diz. Mas eu gostaria de ter as decisões dos juízes fundamentadas não simplesmente porque o nosso Código de Processo Civil agora determina, mas porque existe uma Constituição, que é o documento mais importante de um país, que não dá ao juiz a possibilidade dele ter uma decisão que não seja fundamentada. Porque os juízes, eles não são... A gente teve agora e deixa eu trazer essa situação, a gente teve um exemplo muito claro do que é uma decisão não fundamentada, que é esse processo de impeachment que foi transmitido a todo o país. As pessoas não precisavam fundamentar, as pessoas precisavam dizer sim ou não. E a gente viu ali as mais diversas fundamentações para aqueles votos. E aquilo nos trouxe bastante espanto, principalmente para nós que estamos acostumados com fundamentações. Veja que na medida em que a gente não leva a sério a Constituição, requerendo e exigindo do juiz, porque isso é uma exigência constitucional, que o juiz fundamente a sua decisão, a gente está abrindo a possibilidade para daqui um pouco os juízes vão decidir da forma como eles bem entenderem e isso não será democrático para nós. Então, é óbvio, professor, que enquanto alguém que milita no dia a dia na advocacia criminal, alguém que tem no Código de Processo Penal a sua forma de atuar, eu queria ter um artigo assim no Código de Processo Penal. Mas, como um acadêmico, como alguém que analisa a Constituição, me parece isso um baixo grau de constitucionalidade, a gente exigir uma analogia ao Código de Processo Civil, e isso é permitido, né? O Código de Processo Penal pode se valer do Código de Processo Civil, se a gente tem uma Constituição há tanto tempo já determinando essa necessidade de fundamentação. Então, eu gostaria de ver a Constituição sendo levada mais a sério nos processos, né, que aquela força normativa da Constituição que o Conrad Hess tratava, venha também para dentro dos processos. Não fique somente na academia, mas venha para dentro dos processos como algo, como uma condição para que a decisão tenha eficácia no mundo jurídico. Agora, justamente em razão dessa deficiência constitucional que tu faz relação, que tu relatas, que o Código de Processo Civil reage, o de processo civil reage, exigindo um maior nível fundamentativo para os processos da competência civil. E isso, na verdade, lá no sistema processual civil tem uma lógica, e a lógica é romper com a cultura do protagonismo judicial. Tu vê essa cultura como algo também próximo dos processos penais, tu vê, por exemplo, que se utiliza mais ali de prerrogativas pessoais de quem julga ou das suas preferências pessoais, fazendo com que, por vezes, o sistema do direito seja corrompido por outros sistemas, como o sistema da religião, da moral, da política, etc. Tu percebe esse fenômeno no direito penal também? Talvez mais no direito penal, talvez exista mais ainda isso, né, professor? Existem muitos fenômenos hoje, atualmente, na nossa comunidade, na sociedade, que acabam muitas vezes por influenciar de maneira errada a decisão judicial. Né? Hoje a gente está inserido nas redes sociais, a gente está inserido numa sociedade em rede, numa sociedade em que recebe informação de todos os lados e, ao mesmo tempo, possibilita que a pessoa também seja um produtor dessa informação. Isso não me parece democrático dentro do processo. Mas trabalhando em relação ao protagonismo, o Código de Processo Penal e a Constituição, sobretudo com algumas mudanças que tiveram no Código de Processo Penal a partir de 2008, elas nos levam a crer que o protagonismo ele deve ser diminuído. Né? Veja o artigo 212, parágrafo único, diz que o juiz, na audiência, só deve fazer as perguntas complementares. Ao juiz é dado essa possibilidade de apenas fazer perguntas complementares. Em que pese exista isso no Código de Processo Penal, embora a nossa Constituição nos dê características de um sistema acusatório que coloca o actum trium personarum, né? cada um dos seus personagens em um determinado lugar, a gente não vê muitas vezes esse artigo ser aplicado no dia a dia do nosso processo. Por quê? Em razão da interpretação, e aí o senhor traz essa situação do protagonismo do juiz, e o juiz poder decidir de um jeito ou de outro. Minha preferência é desse jeito, eu prefiro fazer audiência desse jeito, me parece mais justo fazer desse jeito, e aí a gente tem um código que foi democraticamente construído, um artigo que foi democraticamente construído, não sendo aplicado no dia a dia. E isso não me parece uma ideia, não me parece atitudes democráticas de um magistrado que está à frente do processo. Em que medida os desafios da advocacia criminal, que é o tema dessa nossa conversa de hoje,
influenciam no teu dia a dia enquanto professor aqui na Unifra, no curso de Direito da Unifra? Tu consegues levar isso para a sala de aula? Sim, eu digo que o advogado, quando a gente está advogando, a gente lembra do que a gente falou na sala de aula, né? A gente lembra das situações que foram debatidas na sala de aula. E quando a gente está dando aula na frente da turma, a gente lembra das situações que a gente estava advogando. Então, uma função, ela se insere na outra, né? E eu tento trazer para os alunos, obviamente, algumas situações do cotidiano da advocacia, trazendo que muitas vezes aquilo que a gente lê no código não tem esse mesmo reflexo no dia a dia, e não por uma ineficácia do nosso sistema, mas por esse protagonismo que a gente vinha dizendo isso, né? Talvez a decisão judicial, eu venho dizendo isso, professor, talvez a decisão judicial devia ser os temas, maiores temas de monografia hoje dentro da instituição, né? Por quê? Porque a decisão judicial é aquilo que vai dar fim a um processo, e isso muitas vezes não é debatido. Como se constrói uma decisão? Por que a decisão tem que ser assim, não tem que ser daquele outro jeito? Então, com certeza, essas angústias e essas agruras que a gente passa no dia a dia enquanto advogado fomentam uma análise muito diferente em sala de aula no que diz respeito ao ensino jurídico, né? Agora, isso tem uma relação com uma questão cultural também. O ensino jurídico, por muitos anos, ele foi construído e direcionado para essa perspectiva mais técnica, mais dogmática. Quando você trabalha com níveis em sede argumentativa, em sede fundamentativa, o discurso ele se aprofunda e por isso mesmo ele se torna mais complexo. E talvez esse seja um grande desafio, inclusive, Sim. na tua área. Com certeza. Essa possibilidade de trazer algumas situações do dia a dia para dentro da sala de aula e levando algumas profundidades da academia para dentro dos fóruns, para os fóruns, enfim, para dentro dos tribunais, me parece ser uma atitude bastante que vai fomentar esse pensamento crítico lá fora e vai trazer algumas questões da prática aqui para dentro, né? Então, o que o advogado ele precisa compreender, professor Cristiano, no que diz respeito a esses desafios que a gente tem enquanto advogados criminais, o que a gente precisa ter em mente é que a nossa capacidade de resistência a injustiças, e não se engane o telespectador, que existem muitas injustiças hoje no nosso sistema. O nosso sistema ele não é perfeito. O nosso sistema, a nossa metodologia que a gente adota para chegar em respostas em processo, ela não é uma metodologia sem erros. Existem hoje pessoas sendo presas sem que exista uma certeza de fato sobre determinada questão. Então, o papel do advogado, e o papel do advogado em vir para a academia e saber de fato como deve ser o procedimento, é justamente nessa resistência, né? Essa resistência para com um pensamento do senso comum que tenta cada vez mais trazer um punitivismo penal para dentro do nosso processo, para dentro das situações diárias. Me parece que o maior desafio do advogado é se manter uma pessoa que sabe o seu papel dentro do processo, sabe que o seu papel é um papel de resistência, sabe que o seu papel, como a Constituição determina isso, é um papel que sem o advogado não existe uma resposta adequada, sem o papel da defesa não existe uma resposta constitucionalmente certa. Então, o advogado precisa compreender isso, precisa compreender o seu papel dentro do processo. Me parece ser esse o maior desafio da advocacia hoje em dia. Leonardo, eu queria te parabenizar pela nossa conversa de hoje, né, pelo brilhantismo que tu expôs, algo tão complicado que é se falar sobre os desafios da advocacia penal hoje no Brasil, e dizer que as portas da TV estão sempre abertas a ti. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Fique conosco, fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Não saia daí. Um grande abraço.